Ei, tudo bem? Olha só, esse circuitinho aqui, ele está apresentando duas lâmpadas L1 e L2 com as seguintes especificações. As lâmpadas L1 e L2 são iguais e suas especificações são essas: 60 watts, 120 volts. Essas duas lâmpadas, observa, deixa eu sinalizar aqueles tradicionais nós, que você já sabe, você já os identifica no circuito. Observa que essas duas lâmpadas L1 e L2, em virtude desses pontos, elas estão associadas em paralelo. As especificações dessas duas lâmpadas são essas aqui, reveja: 60 watts, 120 volts. Elas estão ligadas a uma fonte também de 120 volts. Elas trabalham no seu brilho máximo. Isso quer dizer o seguinte, que essas duas lâmpadas ligadas a uma rede de 120 volts, como o que está acontecendo, dissipam uma potência de 60 watts, sua máxima potência. A questão é a seguinte, verifique se você poderia trocar uma dessas lâmpadas, ou a L1 ou a L2, por uma outra lâmpada L3 com as seguintes especificações: 120, 120, ligadas a uma rede de 120, dissipam uma potência de 120 watts, sem queimar esse fusível. O grande lance está aqui. O fusível é um fusível de 2 amperes. O que isso quer dizer? Que ele suporta, no máximo, correntes que o atravessem no seu limite de 2 amperes. Se passar por esse fusível com essas lâmpadas ligadas até 2 amperes, ele vai permitir a passagem de corrente. Superou 2 amperes, ele queima e protege as lâmpadas. Tá legal? Muito bem. No primeiro momento, o ideal para você saber se seria possível trocar uma dessas lâmpadas por uma L3 de especificações 120, 120, seria o quê? Saber quanto de corrente passa por cada uma dessas lâmpadas aqui. Não haveria necessidade de 2 cálculos, visto que as lâmpadas L1 e L2 possuem as mesmas especificações. Como é que nós poderíamos fazer então? Observa, as especificações das lâmpadas L1 e L2 indicam valores de potência e tensão. Se nós quisermos calcular a corrente elétrica, poderíamos aplicar uma daquelas expressões de potência. A mais interessante é essa daqui, evidentemente. P igual a U vezes I. Vamos fazer o seguinte, vamos saber qual a corrente que passa pelas lâmpadas L1 e L2, visto as mesmas especificações, para uma potência de 60 watts. A DDP nas lâmpadas é de 120 volts. Vamos então determinar essa intensidade de corrente elétrica que atravessa os resistores das lâmpadas, né? I igual a 0,5 ampere. Então vamos analisar. Essas lâmpadas ligadas atravessam 0,5 ampere por L1, 0,5 ampere por L2. Isso significa dizer que por esse fusível vai passar a soma das correntes, 1 ampere. Teoria da continuidade da corrente elétrica, tá? Vai chegar 1 ampere, vai dividir em meio ampere e meio ampere. Tá ótimo. Mas o objetivo agora não é isso. O objetivo agora é justamente o quê? Trocar uma dessas lâmpadas, ou a L1 ou a L2, por uma L3. Então, olha aqui, estou trocando a L2 por uma L3 com novas características. Então, o que a gente vai precisar saber? A nova corrente que vai passar por essa seção do circuito, tá bom? E como é que a gente poderia fazer? Então, vamos lá. P
igual a U vezes I para a lâmpada L3. Dessa maneira, vamos lá. Dissipando uma potência de 120 watts, quando ligada a uma fonte de 120 volts. Conclusão matemática. A corrente elétrica que vai atravessar a nova lâmpada ali, a L3, vai ser de 1 ampere. Então, vou assinalar aqui, visto uma nova lâmpada, 1 ampere. Aí é o questionamento agora. Vamos lá. Qual a nova corrente que vai atravessar o circuito e passar por esse fusível aqui, então? Olha lá, 0,5 da L1, que manteve acesa, mais 1 ampere da nova lâmpada L3. A corrente que atravessa o fusível vai ser de 1,5 ampere. Verifique, então, se é possível substituir uma das lâmpadas por uma outra L3 sem queimar o fusível. A pergunta é categórica. É possível ou não é possível? Então, é possível a substituição. Tá legal? Agora, olha só, eu tive uma ideia aqui para mostrar para você uma situação bem bacana. Olha só. Agora, imagine que fosse, ao invés de uma L3, fosse uma L4, com as seguintes especificações: 240 watts, 120 volts. Vamos continuar o cálculo da mesma maneira que nós fizemos para a L3? Vamos aplicar aqui, ó, P igual a U vezes I. Só que agora nós temos as novas especificações, porque temos uma nova lâmpada. 240 watts de potência, conectada a uma fonte de... Deixa eu dar uma melhoradinha aqui, que eu fiz uma bobagem. Aqui é I de corrente elétrica. 120 vezes I. Opa! Matematicamente, o que nós vamos ter aqui? Uma corrente elétrica agora de 2 amperes. Então, imagina agora aqui, olha, que nós substituímos a L3 por uma L4, cuja corrente vale 2 amperes. Então, aqui a corrente circulante para 120 volts vai ser uma corrente, então, de 2 amperes. Observa que nesse caso aqui, se nós quiséssemos destacar aqui, olha, a corrente que passaria pelo fusível seria de quanto? 0,5 mais 2. Seria uma corrente de 2,5 ampere. Para uma corrente de 2,5 ampere, é possível ou não é possível? Seria ou não seria possível trocar uma lâmpada L4? Não é possível, porque trocando por uma lâmpada L4, com essas especificações imaginadas por nós, a corrente total superaria a corrente limite no fusível. Tá legal? Eu vou retornar à condição inicial aqui, L3, tá legal? Vou voltar à condição inicial L3, que é o questionamento da questão. A resposta é possível. Isso aqui é só uma imaginação. Imaginemos que tivéssemos uma L4 com as especificações 240, 120, seria ou não seria possível? Não seria possível, pois teríamos uma L1 circulando 0,5 ampere de corrente e uma L3 circulando 2 amperes de corrente, totalizando 2,5 e superando a corrente elétrica do fusível. Bacana demais esse, hein? Vamos analisar um circuito em paralelo de dois resistores, R1 de 20 e R2 que você não sabe. Corrente total que chega 40 amperes. Só estou lembrando a primeira lei de Ohm. Dividiu em I1 e I2. I1 você sabe, repara, você sabe a corrente que está passando por R1. Por R2 você não sabe o valor da resistência R2. Não sabe a corrente I2, não sabe a DDP em R2. Pergunta, qual a potência dissipada em R2? Deixei aqui, não é? Aquelas
expressões de potência, tá bom? E aí, então, a gente começa a descaroçar. Repara, se em R1 você tem 20 ohms de resistência e a corrente que passa vale 15 amperes, o que nós poderíamos determinar em R1? Então, vamos lá. Vamos aplicar a primeira lei de Ohm? Aqui, ó, U igual a R vezes I. Sem mais, né? Você tem dois valores, pode determinar o terceiro. E, na verdade, nós vamos determinar aqui, ó, o 1, que vai ser 20 vezes 15. O que nós verificamos, então? Sobre o resistor R1, que a DDP nesse resistor equivale a 300 volts. Então, aqui, ó, aqui você já sabe que nos terminais de R1, aqui nós temos 300 volts. Então, vamos agora analisar. Em R2 nós não temos nem DDP, nem resistência, nem corrente. Mas lembre que associação em paralelo de resistores, os resistores apresentam a mesma DDP. Quero dizer, o 2, no caso, valerá quanto? O mesmo valor de o1. A DDP no resistor R2 vai ser a mesma DDP no resistor R1. Muito bem. Então, você já sabe que o 2 equivale a 300 volts. Muito bem. Agora, vamos analisar o seguinte. A corrente total que chega vale 40, você tem I total e sabe a corrente que passa por I1. O que nós poderíamos fazer, então? Pela teoria da continuidade, I1 mais I2 vai ser igual a corrente de 40 amperes. Vamos determinar, então, I2. 40 vai ser igual, lembra da característica? A corrente total que passa pelo circuito é a soma das correntes. Então, 40 igual a I1 mais I2. Que conclusão que a gente tira? Então, vamos tirar a conclusão de que I2 vai ser igual a 40 menos 25, 40 menos 15, 40 menos 15, I2 vai ser igual a 25 amperes. Vou deixar evidente aqui, então, ó. Eu só tinha escrito o 2, nós temos então que o 2 equivale a 300 volts. Tem o 2, tem o 1, tem I2 que calculou, quer saber a potência, apresentei as três expressões, qual é a mais viável a ser utilizada? Uma que tenha DDP e uma que tenha corrente. Não dá para aplicar essa daqui, porque tem DDP, mas não tem corrente. Aqui tem resistência e corrente, aqui tem as duas. P igual a U vezes I. Vamos trabalhar essa aqui então, tá? P vai ser igual a U determinado vezes a corrente elétrica I. A potência total dissipada, então, no resistor R1 será de 7.500 watts. Não esqueça que o watt é a unidade de potência elétrica.